Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a unidade do Reino Unido no combate à pandemia. E o contexto que eu quero trazer para a gente poder falar sobre esse assunto de hoje é a mudança do slogan do governo de Boris Johnson acerca de como a população deve fazer para combater o coronavírus. Até a semana passada, o slogan do governo era Stay Home, Protect the NHS, Save Lives, ou Fique em casa, proteja o Sistema Nacional de Saúde e salve vidas. Mas essa semana, o governo de Boris Johnson mudou o slogan do combate à pandemia, que passou a ser Stay Alert, Control the Virus, Save Lives, ou Fique alerta, controle o vírus e salve vidas. Como sabemos, Boris Johnson é o primeiro-ministro do Reino Unido. E o Reino Unido envolve 4 países: a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Desses 4, 3 se mostraram profundamente insatisfeitos com a mudança do slogan, que, segundo eles, tornou a mensagem para a população extremamente vaga, ao trocar a ideia de fique em casa por fique alerta. Boris Johnson falou em um plano para a reconstrução, naturalmente pensando já numa realidade pós-coronavírus, e disse que esse plano teria por objetivo manter a unidade do Reino Unido. Faltou, no entanto, combinar com os outros 3 países do Reino Unido que desenvolveram planos próprios de como combater a pandemia. É importante lembrar que os outros 3 países são críticos às posturas de Boris Johnson diante da pandemia, não é de hoje, e atribuem o enorme número de casos e, portanto, como consequência disso, o enorme número de mortes a uma certa leniência do governo, uma falta de clareza no momento de se comunicar com as pessoas. A título de contextualização, é importante lembrarmos que o Reino Unido já teve quase 230 mil casos e 32 mil mortos, já é o país mais atingido da Europa. E uma quantidade gigantesca disso, uma parte gigantesca disso, está somente na Inglaterra. Naturalmente é uma população, mas desses quase 230 mil casos, quase 140 mil foram apenas na Inglaterra. A Irlanda do Norte, com naturalmente uma população muito pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas, teve apenas 4 mil casos. E o governo da Irlanda do Norte atribui isso exatamente a uma reação mais rápida e mais dura com relação à necessidade de isolamento social. A Escócia, com quase 14 mil casos confirmados, e o País de Gales, chegando a 12 mil casos confirmados, também reagiram negativamente à falta de clareza na nova comunicação do governo. Sobretudo levando em consideração que Boris Johnson disse que o Stay Alert, ou Fique Alerta, chamava a população a ter bom senso. Lembremos que há poucas semanas a grande notícia na Inglaterra era o fato de que pessoas estavam queimando torres de transmissão da internet 5G porque supostamente elas transmitem o coronavírus. Nesse sentido, esperar bom senso da população como um todo é uma tarefa bastante ingrata e quanto mais clara for a comunicação, melhor. O que País de Gales e Escócia, principalmente, temem é que a população da Inglaterra receba essa mensagem como uma certa liberação do isolamento social e queiram, por exemplo, ir tanto para o País de Gales quanto para a Escócia para passar, por exemplo, o fim de semana. E, muito embora as viagens não estejam liberadas pelo Reino Unido ainda para fim de semana ou férias, por exemplo, mas nada impede que as pessoas peguem os seus carros e dirijam até locais onde elas possam se exercitar. E por que não sair de grandes cidades inglesas e dirigir até, por exemplo, o País de Gales ou a Escócia para um dia ao ar livre diante de belas paisagens galesas ou escocesas? Tudo isso tem levado a críticas com relação à falta de coordenação do governo de Boris Johnson junto aos outros países do Reino Unido, que não apenas a Inglaterra, e também com relação
a prefeitos e representantes locais. E isso se torna ainda mais grave quando lembramos que o Reino Unido é, novamente, o país europeu mais atingido pelo coronavírus. Se o Brexit já tinha explicitado a dificuldade de se ter uma política una para todo o Reino Unido, diante de controvérsias com relação às vontades de uma região A, B ou C, a crise do coronavírus vem mostrando que essa dificuldade de coordenação é ainda mais severa, envolvendo uma doença que já matou mais de 30 mil pessoas no Reino Unido como um todo. Se essa e outras colunas te interessam, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e se tornar um apoiador do Petit. E, enquanto isso, você pode curtir outros conteúdos que nós estamos produzindo aqui no nosso programa, como, por exemplo, a aula aberta e gratuita, a segunda, que eu e o Daniel vamos dar no próximo dia 19 de maio, às 21 horas. Procure nas redes sociais do Petit Jornal e se inscreva para garantir a sua vaga. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma certa atualização sobre as consequências políticas e econômicas da atual crise. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.